neste momento é preciso dizer com cuidado que nós não sabemos tudo. Não sabemos tudo e, portanto, por não sabermos tudo, temos que ter alguma prudência na avaliação daquilo que se passa. Primeiro que tudo, o que é que se passou naquela noite em que morreu o Odair? Há muitas questões que estão por perceber, independentemente de já ter havido alguma fuga de informação, digamos assim, sobre a investigação. E há várias investigações a correr ao mesmo tempo, não é? Inspeção-Geral da Administração Interna, a Polícia Judiciária, Ministério Público e a Polícia Judiciária, portanto, há várias investigações a correr ao mesmo tempo. Portanto, há uma primeira questão que é porque é que aquele carro suscitou suspeitas à polícia. Portanto, não sabemos. Depois, porque é que, enfim, quando um carro é mandado parar, se acontecer um de nós e não houver nada especial, a gente para, não é? Portanto, porque é que ele não parou e porque é que fez uma manobra perigosa e porque é que entrou num bairro que não era o bairro onde morava Odair. Portanto, estávamos a falar, não fica muito longe, portanto, fica aparentemente, pelo que se percebe, ficará entre o sítio onde era a festa onde ele esteve. Estamos a falar de algo que se passou muito tarde na noite, portanto 5 e tal da madrugada, e portanto porque é que entrou nesse bairro e porque é que no meio daquela perseguição, portanto ele acabou por se despistar. Imagino que não ia a grande velocidade, porque depois terá saído pelo seu pé do carro. Há depois a seguir outras questões que nós não percebemos, não temos imagens sobre o incidente em si, e aqui não temos imagens, aparentemente, porque, por um lado, o concurso para as bodycams das polícias está empancado há não sei quanto tempo, há anos, e, por outro lado, aspecto também relevante, alguém destruiu as câmaras de videovigilância da Câmara da Amadora no bairro da Cova da Moura, que foi onde o incidente ocorreu. Portanto, que é uma coisa que também acontece com muita frequência e ninguém as terá substituído, pelo menos até à altura. Portanto, imagens diretas não temos. Temos apenas imagens dos momentos seguintes. Eu vi duas circularam nas redes sociais, portanto, alguém que, provavelmente alertado pelo barulho dos tiros, veio à janela. Estamos a falar num período em que provavelmente a maior parte das pessoas que vivem naquele bairro, que são pessoas pacíficas e trabalhadoras, terá acordado. Também estamos a falar da madrugada de domingo, portanto é um dia em que ninguém se estará. Em dias normais, eu acredito, por aquela hora há muita gente a sair para o trabalho. Atenção, naquele bairro de Cova da Moura, porque estamos a falar de um bairro onde mora muita gente que vem trabalhar muito cedo. Sim. Muitas mulheres para limpar os escritórios de Lisboa. Aliás, o nosso repórter hoje de manhã encontrou muitas, e ele chegou lá bastante cedo mesmo de madrugada, ainda encontrou muitas a partir para o trabalho. É uma vida diferente da vida que tem a maior parte das pessoas que nós habitualmente, com que nós nos cruzamos. Nós, estou a falar do nosso meio. E essas imagens, aquilo que permitem ver são duas coisas. Primeiro, um corpo no chão, não é? Portanto, um senhor deitado no chão, aparentemente sem se mover, os polícias desorientados, há umas vozes que não se percebe bem de onde é que o tiro terá atingido. Diz que foi na axila, eles falam, na axila não, axila, portanto, perto do ombro, eles falam na virilha, portanto a virilha é mais abaixo. Eu, aliás, é o único som que se ouve, portanto não se percebe bem o que eles estão a dizer. Saberemos onde é que os tiros foram, de facto. Apesar de tudo isto, tem algum significado diferente, porque um tiro para uma zona que atinge no ombro é diferente de um tiro que atinge na virilha, apesar da virilha poder, no limite, ser mais perigoso, porque há uma veia, a chamada veia cava, há ali umas artérias e umas veias que, se forem atingidas diretamente, a morte é praticamente inevitável, porque são vitais, são zonas vitais. Estão ligadas diretamente ao coração, portanto a pessoa vai-se em sangue no instantinho. Portanto, não sabemos o que é que aconteceu. Depois, a seguir, há outras imagens em que aparecem já emergência médica e, pelo que se vê, são aquelas viaturas rápidas, nem sequer não são as viaturas dos bombeiros, que
só aparecer mais tarde, é uma viatura daquelas médicas que tem... A FMER, talvez. A FMER, uma FMER, acho que viatura médica de emergência rápida, acho que é assim que se chama, é uma FMER que lá está, e portanto há esforços de reanimação, e a seguir inclusivamente vê-se uma coisa que eu nunca tinha visto, uns aparelhos, provavelmente para o transferir para o hospital, em que mantém no fundo, a massagem cardíaca automaticamente, para garantir que o coração não para, não é? Portanto, é uma coisa, enfim, uma espécie de uma armadura com um êmbolo. Nunca tinha visto aquilo. Eu não sou médico, não é? Nem especialista em emergência médica, mas vi aquilo naquela imagem. Portanto, isso isto não nos explica como é que as coisas passaram. Pronto. Daquilo que sabemos mais é que a judiciária ou a polícia, mas a judiciária em princípio, a judiciária já apreendeu no local uma faca, uma arma branca, como se costuma dizer, assim como apreendeu as polícias, as armas dos dois polícias, que são as armas de serviço, Glock, elas são conhecidas, que são armas 9mm, portanto estamos a falar armas poderosas. E ainda sabemos mais, sabemos também que os dois polícias envolvidos eram muito novos. O que disparou terá 1 ano de experiência, tem apenas 20 anos, e o outro teria 2 anos de experiência. Portanto, estamos a falar de polícias com muito pouca experiência. Portanto, e ainda temos a informação, aí porventura não é uma informação oficial, de que a judiciária estará a sugerir que pode ter havido excessos no direito de defesa. Portanto, haveria direito de defesa, mas que ele terá sido eventualmente praticado com excesso de força. É disso que estamos a falar. Bem, vamos ter algum tempo para perceber tudo o que se passou. Esperemos que não demasiado, porque estas coisas são muito explosivas. Portanto, a partir daqui, o que é que sabemos relativamente aos distúrbios? Sabemos que os distúrbios começaram imediatamente na noite a seguir, de uma maneira ainda relativamente, enfim, dizer pacato é exagerado, mas menos violento do que foi na noite de ontem para hoje, com o incêndio de algumas caixotes de lixo, coisas assim do género. Isto é muito típico destas situações e com a intervenção, sobretudo, de jovens. Fica-se até a consideração que seriam jovens que não é, portanto, já estamos a falar de incidentes que não são da Cova da Moura, são no bairro, começam no bairro do Zambojal, depois espalham-se a outros bairros, alguns mesmo na proximidade do bairro do Zambojal, ainda, enfim, a umas centenas de metros, um pouco mais perto do bairro do Zambojal. Para quem não sabe exatamente onde é que fica entre o IC19, a Cril e o IKEA. Portanto, com esta descrição, talvez as pessoas... Para quem está em Lisboa... Para quem está em Lisboa percebem, para quem não é de Lisboa é mais difícil perceber onde é que é, mas é nessa zona. Fica... e com alguns serviços públicos ali perto, inclusive serviços públicos importantes, e na primeira noite houve funcionários de um desses serviços, que é um serviço de ambiente, portanto, a Agência Nacional do Ambiente, que não conseguiram sair das instalações, porque a saída passa pelo bairro do Zambojal, mas também há penso que é o Estado-Maior da Força Aérea, que é ali ao lado. Portanto, há muita coisa ali. Portanto, não é uma zona remota. Eu não conheço aquele bairro em concreto, por acaso passo todos os dias em frente dele, pela Caril, mas nunca lá fui. Portanto, não tenho nenhuma impressão sobre aquele bairro em concreto. A Cova da Moura é diferente, já tenho algumas impressões, já lá entrei, já vi como é que era, enfim, já li muitas reportagens sobre ele, é uma situação diferente. Bem, há uma coisa que é completamente diferente. A Cova da Moura é um bairro clandestino, as ruas são labirínticas, portanto qualquer possibilidade de uma intervenção policial na Cova da Moura é muitíssimo mais complicada do que no bairro do Zambojal. O bairro do Zambojal é um bairro, penso, de realojamento. É um bairro com uma estrutura urbana normal. Aliás, olhando, não pode ser
perfeitamente um bairro da periferia urbana de Lisboa e não tem aquilo que tem a Cova da Moura há algum tempo, que são carros estrategicamente postos em alguns locais para o caso da polícia entrar no bairro não conseguir passar. Pronto, é muitíssimo diferente e também penso que a população também é muito... Mas mesmo a Cova da Moura, por exemplo, há alguma ideia que aquilo, por exemplo, é um gueto absoluto no sentido de ser só habitado por africanos, portanto, pessoas de origem africana, mas não sei exatamente como é que é hoje, mas houve um período, aqui há uns anos atrás, em que havia também, portanto, pessoas de origem não africana. Quer dizer, quando digo de origem não africana, estou a dizer pessoas que eram aquilo que nós chamamos brancos, digamos assim, e que viviam ali, alguns porventura também regressados da África, tinham lá até pequenos negócios, às vezes, enfim, com grades nas janelas, mas portanto era uma situação, olha, faz-me lembrar as descrições que eu recentemente li, e tu também leste, porque lemos o mesmo livro, sobre o que eram os Moçeques de Luanda, em que eram sobretudo habitados por negros, mas também havia brancos lá, até começarem os tumultos na altura da independência. Mas assim, um dos meus primeiros trabalhos foi como professora, não é? Eu fui professora. E fui professora na escola da Maia. Eu não tinha carta de condução, e, portanto, eu tinha de chegar à escola. E havia uma possibilidade de entrada naquela escola, que era através de a vedação da escola eu tinha ali uma abertura, pronto. A maneira mais rápida de eu chegar à escola era atravessando a Cova da Moura, onde eu vi dos piropos mais engraçados. Eu sei que agora o piropo foi criminalizado, não é? E eu atravessava aquilo ainda a ser criminalizado, com 20 e poucos anos, não é? Portanto, isto também se explica. E havia uns senhores muito simpáticos que me diziam: não vá, não corre, fica aqui. Portanto, a segurança era total. E eu e vários colegas fazíamos aquele percurso porque era a forma mais rápida de chegar. É claro que há uma grande alteração na Cova da Moura, que algumas pessoas dizem que aconteceu no pós-intervenção do Casal Ventoso e que fez deslocalizar para a Cova da Moura alguns protagonistas do tráfico, não é? Mas é um bairro relativamente tranquilo. Eu vivo ali muito próximo e é um bairro tranquilo, quer dizer, a pessoa passa, quer dizer, não há Sim, assim... há uma imagem do Cova da Moura que não é nada, a imagem real. Não. Enfim, tem estes problemas, não é? Portanto, há ali uma... Até normalmente é onde se come melhor comida africana. Há restaurantes onde há restaurantes, há cabeleireiros, há restaurantes, cabeleireiros, pastelarias, há casas fantásticas feitas com... Vê-se que as pessoas trabalham na construção civil e portanto, e é um bairro de pessoas, tem associações, tem não sei o quê. Portanto, tem uma associação até Moinho da Juventude. Que é o Moinho da Juventude. Ganham já prémios. Eu, aliás, fiz parte de um júri que deu um prémio ao Moinho da Juventude. Portanto, e no bairro do Zambojal há a Academia de Johnson, que também tem um papel muito importante com os jovens. Pronto. Exatamente. Por isso, estamos a falar deste tipo de bairros. Portanto, não era o mesmo bairro. E voltando agora àquilo que se passou, portanto, nessas noites, há a sensação, a percepção, transmitida designadamente em algumas das reportagens que eu fui lendo dos jornalistas, que naturalmente estão lá, que os desacatos foram pelo menos iniciados, eu julgo que não só iniciados, como praticados por grupos de jovens, alguns que até antes eram gangues rivais que se guerreavam uns aos outros, mas que nestas circunstâncias passaram a tentar guerrear a polícia. Sim. Portanto, frequentemente disputas em estações, a estação da Maia, a estação da Amadora, a estação de comboios, não é? Tem havido e sobre isso graves. Sabemos que é um problema que está a crescer. Vem no relatório de segurança interna, portanto, são dados oficiais. Tem havido mais problemas com gangues de jovens, com este tipo de grupos. Enfim, não terão o grau de violência que nós conhecemos de outros países, mas que existem. E os comportamentos da última noite reforçam muito esta perspectiva, de que há ali um problema com este tipo de gangues, porque nós até temos, aqui no nosso repórter João Porfírio, estava lá quando foi incendiado o autocarro, portanto temos imagens das pessoas que iam encapuçadas, dos encapuçados que incendiaram o autocarro, o primeiro autocarro, e portanto há aqui uma vontade destes grupos de provocarem estragos.
Portanto, que não são apenas os estragos que provocam em bens públicos, como é um autocarro, que faz muita falta a quem vive naquelas zonas, é evidente que será substituído por outros, não era o único autocarro que ia para ali, mas portanto, em destruir bens públicos, com isso destroem também muitos bens das pessoas que ali vivem. Portanto, há muitos carros incendiados, são carros de pessoas que não são ricas, e que, portanto, têm muito, lhes custaram seguramente a pagar. Houve casos de pequenos, não direi saques, mas pequenos ataques a lojas, designadamente a um supermercado que fica mesmo em frente do café que pertencia ao Odair, e o senhor estava-se a queixar que já vai ter que gastar não sei quantas centenas, quer dizer, entre os roubos e o que roubaram e o dinheiro e as obras vai ter que fazer ainda um dinheiro que nós não gostaríamos de gastar de um dia para o outro. Portanto, estamos a falar de um tipo de atividade que, enfim, no meio disto tudo, há também um carro da CNN que foi destruído e jornalistas da CNN que tiveram que fugir. Portanto, e depois isto alargou-se a outras zonas, bairros ali perto, e houve alguns incidentes em vários sítios, alguns tipos, só um coquetel molotov contra uma viatura da polícia em Sintra, mas também houve coisas em Oeiras, houve coisas em Loures. Quero destacar aqui o facto de, do que me apercebi, posso estar a ser injusto, só ter havido um Presidente de Câmara que se dirigiu a um sítio destes problemas durante a noite, esta última noite, e foi inevitavelmente Isaltino Moraes. Portanto, enfim, também os problemas não foram muito grandes, foi no Casal da Mira, portanto, mas é já Conselho da Amadora, e portanto temos esta situação. Agora, isto é o que sabemos, e o que sabemos leva-nos a muitas dúvidas, a muitas questões, perceber se houve ou não, se os polícias atuaram bem ou não, se havia razão ou não para aquela perseguição, e também, já agora, quem é que era realmente Odair Muniz. Toda a gente hoje diz que era um homem, por exemplo, eu vi ontem, dizia várias pessoas a dizer, era impossível ele ter uma faca. Aparentemente tinha mesmo uma faca. Portanto, eu estou a dizer, portanto, era um homem bondoso, não tinha problema nenhum, enfim, não sei, já me disseram que já tinha sido referenciado pela polícia mais do que uma vez. Não, portanto, como digo, não sei qual é a versão verdadeira. Acho que temos que ter muito cuidado com isto, porque nós estamos num tempo em que, infelizmente, muita da informação é instrumentalizada por ativismos de sinal contrário. E estamos já a assistir a isso. Portanto, temos já quem diga que isto aconteceu porque a polícia é racista, ponto final, parágrafo, e temos já quem diga que o polícia nem sequer arguido devia ser constituído, devia ser tratado, era como um herói. Portanto, temos imediatamente este tipo de leitura, enfim, dando nome aos bois, a primeira reação é de organizações como o SOS Racismo, mas não só, também já há na extrema-esquerda portuguesa quem esteja a fazer o mesmo, e a outra reação é do Chega e de André Ventura, que eu diria quase inevitavelmente. E estas coisas devem-nos levar a agir com prudência. Há um caso recente em Portugal, eu vou falar de um caso, em que há dois casos em Portugal que levaram a conclusões diferentes dos tribunais. Num caso, a absolvição do polícia, noutro caso, a condenação de polícias. O caso que levou à absolvição do polícia, enfim, não total, porque depois houve outros eventos a seguir, foi um tema que esse ainda não está, digamos, não se fechou tudo, porque ainda há relação, ainda vai haver o Tribunal da Relação. É um caso que deu muita celeuma na altura, é um caso da Cláudia Simões, por causa de umas coisas que aconteceu, por causa de um pagamento de bilhetes no autocarro e umas coisas assim no género. Portanto, não conheço os detalhes todos, devo dizer que quando li as primeiras notícias fiquei com muito mais dúvidas porque aquelas tiveram a quantidade de pessoas que na altura escreveram artigos de opinião contra a polícia racista, portanto, sobre o que se tinha passado, aparentemente o tribunal, e atenção, o tribunal era presidido por uma juíza,
Estamos a falar de julgar também uma mulher. Estamos a falar da mulher que entrou no autocarro com a filha que não tinha passe. Não tinha passe e depois foi o condutor do autocarro que chamou a polícia e depois houve ali uma coisa por causa identifica, não identifica e por aí adiante. Isto passou-se enfim, entre Amador e Sintra, não sei exatamente onde é que foi. Que é Luz, por aí. Bem, e temos o exemplo também de uma situação em que é assim, mete a Cova da Moura. Portanto, foi uma situação que aconteceu em 2015, em que há um jovem da Cova da Moura que é detido pela polícia, dentro da própria Cova da Moura, há violência logo no local, depois há uns amigos que vão à esquadra de Alfragide, e na esquadra de Alfragide são agredidos, e aí houve polícias condenados para o mesmo tribunal, que é o Tribunal de Sintra, que é o que tem jurisdição sobre estas áreas. Aí foram polícias condenados, julgo que alguns, não sei se foram, nem todos foram expulsos, pois havia ali vários níveis de culpa e a própria sentença determina se eles devem ou não ser expulsos. Agora, isto são situações muitas vezes incendiárias e que nós acabamos de viver e a sentença é de ontem, situações noutros países que recomendam que nesses casos procuremos perceber sempre tudo. Estou a falar de que sentença? Estou a falar da sentença de Chris Kaba, é uma coisa que nós nunca ouvimos falar, mas é um caso do Reino Unido. Portanto, Chris Kaba, houve também uma perseguição policial. Bem, o carro em que ele estava a fugir era um carrão, como se costuma dizer. Era um grande eu que não carro. Sei nada de carros, olhei e vi logo. Não, era um Audi gigantesco. Portanto, o topo de gama da Audi. Portanto, ele é perseguido pela polícia, encurralado numa rua e, neste caso, um polícia com 20 anos de experiência acaba por disparar e matá-lo. Atenção, ele estava a ser perseguido porque 2 dias antes tinha morto um membro de outro gangue numa discoteca. Tinha sido identificado e era este o caso. Em Inglaterra houve quem tentasse transformar esta morte num movimento Black Lives Matter. Portanto, e ontem houve a decisão, é um tribunal de júri, portanto nem sequer é um tribunal de júri, nós estamos nos filmes, portanto cidadãos comuns que avaliam o caso e que em apenas 3 horas eliminaram completamente o polícia. Portanto, isto está a dar muita discussão, inclusivamente por que razões é que, conhecendo todos os antecedentes criminais, e atenção, nos primeiros dias houve muita notícia, designadamente da parte, portanto, relatos da família, dizendo que o rapaz era exemplar. O rapaz era exemplar, não tinha nada. E, afinal de contas, ele era um membro de um gangue, era um gangster. Pronto, um gangster e perigoso. Novinho, mas perigoso. Bem, estas situações são sempre delicadas porque estamos sempre naquela fronteira de saber se a polícia exagera ou não exagera, e todos nós não queremos que nos aconteça com a polícia. Vamos lá ver, o Estado tem um monopólio da violência do ponto de vista legal. Só o Estado, só os agentes públicos é que podem usar a violência, sejam polícias, sejam GNRs, sejam militares. Portanto, nós não podemos. Nós, cidadãos comuns, não podemos. Portanto, estamos numa situação em que queremos que aqueles que têm um monopólio da violência, que é um adquirido civilizacional já com alguns séculos na Europa, há países em que infelizmente não é assim, mas na Europa é assim, portanto, na Europa e no mundo ocidental é assim, queremos que isso não se estrague e que seja exercido com justiça e ponderação, mas ao mesmo tempo, se demos esse monopólio ao Estado, é para que o Estado assegure aquilo que para os cidadãos é um valor sempre muito importante, que é a segurança. Portanto, quando não há segurança, instala-se o caos, instalam-se, situações em que passa a haver grupos de autodefesa, quando entramos por aí não sabemos onde é que acabamos. Portanto, não é isso que queremos. Portanto, queremos uma polícia que atue com eficácia e ponderação, as duas coisas. E por isso não é chegar aqui e fazer como aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, quando foi o caso do George Floyd, em que de repente, por exemplo, foi Seattle, não sei se foi Seattle, se foi por aí, em que de repente houve uma zona
em que disseram aqui não há polícia. Aqui não há polícia, houve até jornais portugueses que escreveram não há polícia e as ideias fluem. Bem, fluíram durante meia dúzia de horas, porque depois a partir dessas meia dúzia de horas passou a haver saques, passou a haver caos e foi necessária uma intervenção muito mais musculada para voltar a pôr ali um bocadinho de ordem. Infelizmente nós não somos tão puros como às vezes algumas pessoas imaginam. Agora, se isto é uma preocupação e deve ser uma preocupação permanente e eu vou ser muito, muito claro, acho que a nossa polícia, eu tenho anos suficientes de vida para saber que a nossa polícia atua hoje com um profissionalismo e uma ponderação que não atuava há 10, há 20, ou sobretudo há 30 ou 40 anos. E quando falo da polícia, e comparada com a polícia de outros países, nomeadamente países democráticos, nomeadamente com a polícia francesa, por exemplo. Sim. Talvez com a polícia inglesa seja diferente, porque tem outra espanhola. A polícia espanhola atua muitas vezes com mais, quer dizer, e muitas vezes com mais devagar, espera mais tempo, é mais, talvez até porque não temos tido tantos casos de limite. Mas eu lembro-me do que era a polícia de intervenção há 30 ou 40 anos, onde com muita frequência havia situações de enorme violência em manifestações, por exemplo, e o que é hoje a polícia de intervenção, em que muitas vezes se percebe que eles são mais vítimas do que são, sobretudo. E que tem muito sangue frio em muitas situações. Tem que ter muito sangue frio para aguentar as situações com que muitas vezes são confrontados. Portanto, tem havido uma evolução muito grande. Dizer o contrário é ser cego, ou ser injusto, ou ser ativista, porque depois os ativistas também têm estas coisas. Em relação a outro tema, que é um tema muito recorrente, tem havido muito trabalho feito nisso, designadamente trabalho feito pela Inspeção da Administração Interna, trabalho feito por rigor por uma senhora que por acaso hoje até é a Ministra da Administração Interna, Margarida Blasco. Estou a falar do tema de haver ou não racismo nas forças policiais. Eu às vezes ouço pessoas dizer o que era preciso era nas forças policiais termos mais africanos. Bem, eu às vezes vejo africanos nas forças policiais, quer dizer, não sei se são muitos, são poucos, é proporcional à população, se não é proporcional à população, não faço ideia. Mas não creio que seja pela sua ausência de que esse problema possa virtualmente existir. Agora, os polícias assassinados na Amadora foi no ano de 2002, não é? O Felisberto era negro, cabo-verdiano. Não é? Portanto, não é de modo algum uma polícia constituída, e naquela zona não é de modo algum constituída apenas por brancos, não vamos deixar. E o Felisberto Silva foi assassinado, tinha 25 anos, era casado e pai de uma criança de ano e meio de idade, e foi assassinado a tiro numa rua da Maia quando estava a tentar resolver um acidente de automóvel. E no seu funeral viam-se muitos agentes negros a chorar. Bem, portanto, temos que a típica reação de organizações que eu só posso considerar radicais, como é o caso do SOS Racismo, portanto, é o tipo de reação que não ajuda nada a resolver os problemas, só os agrava. Portanto, porque não sabem do que estão a falar, têm um preconceito e aplicam esse preconceito a tudo e mais alguma coisa. Pronto, e este tema é um tema, como sabemos, sempre delicado. E depois temos outro tema que é, em Portugal, já falámos dele, e falámos dele até aqui muito recentemente, por causa do que se passou também naquelas 3 mortes aqui em Lisboa, não é? Portanto, aqueles assassinatos, aqui não houve polícias envolvidos, foi uma questão diferente, não é? Freguesia da Penha de França. Freguesia da Penha de França, que é aquilo que se chama os bairros. Porquê é que nós falamos de bairros? Falamos de bairros porque o Zambojal nem é um exemplo muito típico disto, não é um exemplo muito típico disto, mas falamos de bairros para onde foram muitas vezes levadas pessoas em processos de realojamento. E processos que nem sempre correram bem. É um tema sobre o qual também já falámos algumas vezes. Eu não creio que seja ali o problema. Percebe-se que é uma zona até bastante multiétnica. Portanto, nas imagens, eu não fui lá ontem, mas vi as fotografias, vi as imagens das televisões, percebe-se que é um bairro, pelo menos as pessoas que estavam a manifestar e que ali apareceram, são pessoas todas as etnias, portanto, não tem nenhuma característica parecida com os chamados guetos, o que não significa que não seja uma zona que tenha características diferentes
daqueles bairros onde nós, jornalistas, andamos. E porquê é que eu digo isto? Eu digo isto por algo que pode estar, eu estou muito nas hipóteses hoje, eu não quero ter certezas sobre as coisas, quero falar dos problemas, porque aquele bairro faz parte da freguesia de Alfragide, que é uma freguesia do Concelho da Amadora. Ora, eu fui ver os números da freguesia de Alfragide e houve um número que me deixou relativamente surpreendido. É que quase 1/3 dos habitantes daquela freguesia, aquela freguesia cresceu brutalmente nos últimos anos. Entre 2011, estou a falar dados do censo, 2011 e 2021, 70%. Não é duplicar, mas é crescer imenso. Em termos de população. E cresceu porque é uma zona de habitação da classe média e com alguns bairros de classe baixa. Com uma característica. 1/3 dos habitantes, quase 1/3, não chega a 1/3 dos habitantes, tem menos de 25 anos. Sim. O que para Portugal é uma coisa muito, muito rara de acontecer. Portanto, temos ali muitos jovens e sabemos que quando há muitos jovens, a probabilidade de termos situações de maior tensão e gangues juvenis é naturalmente maior. Portanto, eu acho que vamos ter que trabalhar muito sobre estes vários temas para não tirarmos conclusões apressadas e pensar porque é que, de repente, algumas coisas que nos deviam dar mais confiança na nossa sociedade, como, por exemplo, as body cameras ou as câmaras de videovigilância, ainda hoje são temas que ou não estão resolvidos ou são polémicos, porque às vezes parece que se falar de videovigilância é tentar contra os direitos dos cidadãos.